Olá, boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentá-los. O meu nome é Brunalice Pereira da Silva Luz e, juntamente com Andressa Pereira da Silva Luz, Rafaela Batista da Costa e Ícaro Felipe de Araújo Castro, desenvolvemos o trabalho intitulado por Elaboração e Aplicação de Modelo Didático como Ferramenta de Ensino relacionada às estruturas de bactérias no ensino médio. O grupo das bactérias estão relacionadas de forma direta com a saúde, a alimentação, a indústria e outros serviços. Todavia, na maioria das vezes, a sociedade destaca somente o potencial patogênico que esses micro-organismos apresentam, quando, de fato, sua minoria apenas possui esse potencial. Existem bactérias que são importantes na agricultura por proporcionar um crescimento de determinadas plantas. Na fixação de nitrogênio nos solos, possuem importante valor comercial para a indústria alimentar e na indústria farmacêutica. Elas apresentam inúmeras finalidades benéficas que podem ser usadas para aproveitamento em prol do melhoramento da qualidade de vida da sociedade. Apesar da importância, observa-se também ainda dificuldades em trabalhar esses conteúdos, por exigirem um maior nível de abstração e por serem naturalmente invisíveis, é apontado como um dos conteúdos de muita dificuldade, apesar de estar associada a parâmetros comuns do cotidiano. Por essa questão, o que se pode ver ao longo do avanço do tempo é um acréscimo no número de críticas a métodos tradicionais de ensino, em que a participação do aluno na construção do aprendizado é limitada. Por isso, se faz necessário o uso de metodologias de ensino alternativas e que essas mesmas também vêm se destacando, como essas estratégias promissoras no processo de ensino-aprendizado, uma vez que servem como meio de melhorar a visualização dos discentes, atraindo a atenção do aluno e, com isso, conseguindo fazer com que os mesmos aprendam de maneira mais significativa. Este presente trabalho apresenta por objetivo elaborar e avaliar um modelo didático aplicável e de baixo custo como ferramenta facilitadora da aprendizagem, relacionado ao conteúdo bactérias no contexto de ensino médio. Para alcançarmos tal fim, a referida pesquisa possui características aplicadas com abordagem quali-quantitativa, de natureza experimental e de campo quanto aos seus procedimentos técnicos. Sua realização aconteceu da necessidade observada por um docente da disciplina de biologia em melhor evidenciar estuturas celulares e respectivas funções de bactérias, o que culminou com a construção de um modelo didático. A confirmação de participação se deu pela entrega de um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis dos alunos menores de idade, o que garantia também a retirada do participante da pesquisa na hora e momento que esse desejasse. Após esse momento, os discentes foram convidados a responder um questionário elaborado pelo Google Forms e disponibilizados ao estudante via link no grupo de WhatsApp da disciplina. Esse primeiro questionário, aqui intitulado Q1, continha uma seção que buscava conhecer o perfil dos participantes, uma segunda que buscava conhecer as dificuldades dos participantes relacionadas ao ensino-aprendizagem de microbiologia e uma terceira sessão que buscava avaliar os seus conhecimentos prévios dos alunos para o referido conteúdo, por meio de questões de vestibulares brasileiros e Enem. A aula ministrada pelo professor da disciplina de biologia com o referido modelo didático. A aula teve duração de 1 hora e após esta foi solicitado aos participantes que este respondesse ao questionário 2, aqui denominado de Q2. Posteriormente às respostas, as análises estatísticas foram feitas por meio do teste de McNeman. Os materiais utilizados para a confecção do modelo didático foram 2 garrafas PETs cortadas ao meio, que dava sustentação e o formato do corpo da bactéria, cartolina para fazer o contorno e preenchimento, massa de biscuit, que servia para modelar cada estrutura, e uma cerâmica que servia de base, esta de 15,2 cm por 30,4 cm. A primeira pergunta do Q1 buscou conhecer o contato prévio dos discentes ao conteúdo relacionado à microbiologia. Nas respostas, 41% apontaram não recordar desses conteúdos no ensino fundamental. 32% disseram que os conteúdos de microbiologia foram pouco trabalhados e 27% afirmaram que os conteúdos de microbiologia foram muito bem trabalhados no ensino fundamental, assim como demonstrado na figura 2. A microbiologia integra os componentes curriculares do ensino fundamental, contribuindo para a alfabetização científica. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, abrange o estudo da microbiologia no ensino fundamental 2, considerando o pré-requisito para o aprimoramento das habilidades EF07-CI09 e EF07-CI10, que tem por objetivo de conhecimento dos programas e indicadores de saúde pública. Quando questionados sobre as dificuldades que eles apresentavam na aprendizagem dos conteúdos de microbiologia, 62% disseram que achavam o conteúdo pouco difícil, 22% afirmaram que, de fato, os conteúdos são, sim, muito difíceis, e 16% apontaram que esses conteúdos não apresentam nenhuma dificuldade, assim como observado na figura 3. Na terceira questão, indagou aos participantes qual a principal dificuldade no aprendizado da microbiologia. Nas respostas, 38% apontaram não terem nenhuma dificuldade. 38% também disseram que a principal dificuldade está em visualizar as estruturas. E 16% disseram que sua maior dificuldade é se dedicar ao estudo desses conteúdos. Já 8% afirmaram que sua maior dificuldade é proveniente de uma base ruim lá no ensino fundamental, assim como observado na figura de número 4.
Na questão 4, os participantes foram indagados sobre suas percepções relacionadas ao uso de modelos didáticos no ensino de ciências e biologia. Nas respostas, 38% disseram que o uso desses modelos era raro nas aulas, 32% disseram que o uso desses métodos era frequente em sala de aula, 30% que não recordavam do uso desses métodos em salas de aulas. Assim como demonstrado na figura 5. Na questão seguinte, buscou-se compreender a importância que os participantes dão ao uso de modelos didáticos relacionados ao ensino da microbiologia. Nas respostas, 94% dos discentes afirmaram ser muito importante, 6% responderam ser pouco importante, e nenhum discente apontou alternativa sem importância, assim como observado na figura 6. De contínuo, os participantes responderam a questões que abordavam os conteúdos específicos de microbiologia com o tema as bactérias. Para isso, foram realizadas questões de vestibular e Enem para avaliar o conhecimento desses alunos sobre a temática, tanto no Q1 quanto no Q2, em relação ao uso do modelo didático associado à aula expositiva. A primeira questão específica do conteúdo de microbiologia pede para que os discentes classifiquem as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento, onde a resposta correta era a letra C, com as seguintes respostas: bacilos, cocos e flagelados. No Q1, 12 discentes, um total de 38%, acertaram a referida questão, letra C. E no Q2, o acerto foi para 29 discentes, um total de 91% dos acertos. Observando-se uma diferença estatística no acerto entre Q1 e Q2, com o valor de P igual a 0,00001. A segunda questão de vestibular indagava sobre as estruturas das bactérias, onde foi direcionado para que os participantes assinalassem a alternativa que continha a opção da estrutura que as bactérias não possuem com a alternativa certa, letra D, que era carioteca. No Q1, 24 discentes, um total de 67%, acertado a referida questão. E no Q2, o acerto foi de 26 discentes, um total de 80%, não havendo diferença significativa entre Q1 e Q2. Posteriormente, o questionário apresentou uma pergunta relacionada às superbactérias, assim chamada pelos profissionais da saúde por apresentarem uma grande resistência a antibióticos, indagando-os a responderem por que essas bactérias recebem essa denominação, sendo apresentado para eles 5 alternativas, no qual a resposta correta era a letra C, que continha a seguinte resposta: apresenta uma elevada resistência aos antibióticos. No Q1, 29 discentes, um total de 83%, acertaram a referida questão, letra C. E no Q2, o acerto foi de 31 discentes, um total de 97%. Não há diferença estatística na comparação de acertos entre Q1 e Q2 para essa questão. Na última questão específica do conteúdo de microbiologia, foi trazido o seguinte enunciado: as bactérias são tradicionalmente classificadas de acordo com seu formato e arranjo, porém podem ser diferenciadas também de acordo com a estrutura da sua parede celular. Uma bactéria que possui a parede celular complexa, com uma camada de peptidoglicano e uma porção extra de lipopolissacarídeos, é chamada de... A resposta correta era a letra C, que continha a seguinte alternativa: gram-negativa. Na qual, no Q1, um discente, um total de 3%, acertou a referida questão, letra C. E no Q2, o acerto foi para 9 discentes, um total de 28%, observando-se diferença estatística no acerto entre Q1 e Q2 com o valor de P igual a 0,0078. Posteriormente, o Q2 apresentava a questão de percepção. Quando questionados a respeito se os discentes sobre a eficácia do modelo didático para a discussão do conteúdo relacionado à microbiologia, nas respostas, 23, um total de 72% discentes apontaram como excelente, 7, um total de 22% apontaram ser boa, e 2, um total de 6%, descreveram como regular. Nenhum discente optou pela opção ruim ou péssima. Na segunda questão de percepção apresentada no Q2, os alunos foram indagados sobre como eles consideravam seu aprendizado para a aula realizada, utilizando seu modelo didático. Nas respostas, 10, um total de 31% dos discentes, responderam que tiveram um excelente aprendizado. 14, um total de 44%, disseram que obtiveram um bom aprendizado. E 8, um total de 25%, evidenciaram um aprendizado regular. Já a última questão de percepção no Q2 foi do tipo discursivo e solicitou que os discentes expressassem suas opiniões, sugestão, críticas, elogio ou qualquer outra coisa que considerassem importante sobre a intervenção didática utilizada, utilizando o modelo didático representando as estruturas bacterianas. Aqui, gostaríamos de destacar as respostas dos discentes 10, 21, 24 e 25. O que fica evidente é a vantagem e os benefícios da utilização desses modelos didáticos para a contribuição do processo de ensino-aprendizagem. A partir das análises realizadas, observa-se que a maioria dos discentes participantes da pesquisa apontam a presença do conteúdo de microbiologia no seu ensino fundamental como insuficiente e que este gera certa dificuldade, principalmente pela difícil visualização das estruturas microscópicas. Dessa forma, conclui-se que estes recursos, quando bem utilizados em sala de aula, se mostram como ferramenta que estimulam o interesse, curiosidade e que contribuem diretamente com o processo de ensino e a aprendizagem dos discentes, enfatizando ainda mais a relevância do uso de metodologias alternativas no ensino, como os modelos didáticos.
E eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades, a minha família, por todo o amor, esforço e dedicação nessa jornada, aos amigos, por dividirem o fardo de todas as etapas desse processo, ao meu orientador, pelo empenho dedicado à elaboração deste trabalho, e à instituição, pelo ambiente criativo e amigável que proporciona. Muito obrigado a todos.